bora lá, já que tá gravando, bora lá continuar. Listinha 2, questão 13. Eu mudei um pouquinho o aplicativo, vamos ver se vai dar certo. Questão 13. A variação de comprimento da barra homogênea corresponde a 1% do seu comprimento inicial. Ao ser aquecida, caiu minha caneta. Ao ser aquecida de 23 a 423. Curva de dilatação do material. Bom, vamos lá. Questão 13. Tô sem óculos, tô enxergando nada. Bom, delta L, L0 alfa, delta θ. Ele fala que a variação do comprimento, ou seja, o delta L é 1%, ou seja, 1 sobre 100 do L inicial. Então, o que a gente tem aqui, né? 1 sobre 10 a menos 2 do L inicial. Vou apagar aqui que ficou feio. Do L inicial é igual ao L inicial. O coeficiente de dilatação, que é o que eu quero, vezes a variação de temperatura. 423 menos 23. Isso aqui morre com isso. Aqui sobe 10 a menos 2, que é alfa, que eu tenho 400, que é 4 vezes 10 ao quadrado. Então esse aí é o coeficiente, né, que eu quero. Então alfa, isso aqui vem aqui para baixo, fica 1/4 de 10 a menos 4. 1/4 é 0,25. 0,25 é 25 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Gabarito, letra B de bobo. Questão bem tranquila, né? Essa aí bem tranquila. Vamos para a próxima. 14. Um líquido é colocado em um recipiente ocupando 75% do seu volume. Então, o volume do líquido é 75% do volume do recipiente. Guarda isso. Ao aquecer o conjunto líquido mais recipiente, verifica-se que o volume da parte vazia não se altera. Ou seja, se isso aqui não se altera, a variação de volume do recipiente é igual à variação de volume do líquido. É igual à variação de volume do líquido. Então, o que a gente tem aqui, né? A variação de volume do recipiente é o volume do recipiente, coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, variação de temperatura, variação do líquido, variação de temperatura. Se é para a mesma variação de temperatura, opa, aqui tem um corte a mais, variação do líquido. Só que a variação do líquido equivale a 75% do recipiente. Então, a variação do recipiente, vou escrever aqui, ó. Vou tentar botar de outra cor, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. A variação do recipiente vezes o gama do recipiente. Ih, maneiro, ele vai alterando de cor aí. É igual. Eu não gostei não. Eu vou deixar aqui, vou mudar só a cor aqui. Ah! Agora sim, agora ficou legal. Agora eu achei as cores que eu queria. Pronto. Então deixa eu apagar aqui, porque eu achei um monte de cor legal. Achei as cores, então agora ficou legal. Então o que a gente tem? Variação do recipiente, gama do recipiente. O líquido é 75%, então é 75 sobre 100 do volume do recipiente do líquido. Isso aqui agora morre com isso. Caraca, estou cortando as coisas erradas.
E esse, não gostei muito desse negócio aqui não. Isso aqui deu uma enrolada aqui. Que morre com isso. O que ele quer? A razão do coeficiente do material e do líquido. Ou seja, ele quer o V, o lambda R, sobre o gama útil. Isso aqui é 75 sobre 100? 3/4. Gabarito C. Eu não gostei muito disso aqui não. Eu vou deixar a cor que estava. Melhor, eu vou deixar o azul. Deixa eu ver. Vou deixar o azul, fica melhor. Olha ele aí. E aí, Luquinha? Tô gravando aqui, filho. Tô gravando. Questão 15. Bora pra questão 15. Aqui tem que descer no manual. Aqui não é legal porque tem que descer no manual, ó. Questão número 15. Considere dois corpos de mesmo material que absorvem a mesma quantidade de calor. Mesmo material. Se tem mesmo material, tem o mesmo calor específico. O calor específico não vai mudar. Tá? Mesmo material, mesmo calor específico. Então, se eles vão ganhar a mesma quantidade de calor, corpo 1, mesma quantidade de calor do corpo 2, não é isso? E apresentam variações diferentes. Então vamos escrever aqui, ó. M1 C, né? Delta T1. M2 C delta T2. O que eu posso falar? Considere dois corpos de material que absorvem a quantidade de calor. E apresentam variações. O que eu posso explicar que acontece com isso? Olha só, porque eles apresentam... Vamos trocar isso aqui, ó. Isso aqui não é a capacidade térmica. A capacidade térmica é a variação é a quantidade de calor. E esse aqui eu não gostei. É a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Se eles têm variações de temperaturas diferentes, né? Eles vão ter capacidade, isso aqui é igual para cá, então eles vão ter capacidades térmicas que fazem com que isso seja diferente. Beleza? Questão meia legal, né? Bem tranquila. Bem tranquila. Bora para a próxima. Questão 16. Uma cavidade de 5 centímetros é feita num bloco de gelo fundente. Introduz uma esfera de cobre de 30 gramas aquecida a 100, conforme o esquema a seguir. Sabendo que o calor latente de fusão é 0,96 e a massa específica é 0,92. Qual o volume total que essa cavidade passa a ter? Bom, olha só. Essa cavidade tem ali um certo pedaço. Quando eu boto essa bola de chumbo, ela vai derreter mais gelo. Beleza? Vamos descobrir quanto de gelo vai ser derretido? Deixa eu dividir isso aqui. Eu não gostei desse negócio aqui não. Esse aplicativo aqui. Não achei legal não. PowerPoint era bem melhor. Próximo eu vou fazer no PowerPoint. Vou fazer mais aqui não. Então vamos lá. Quanto de gelo derrete? Quanto de gelo derrete? Bom, M vezes L, mais, né, tem uma certa quantidade aí, né, MC delta T. Isso aqui é igual a 0. Isso? Então, a esfera que vai derreter, né, então aqui eu tenho M, aqui 80. Qual é a massa da esfera? 30. Qual o calor específico dessa? O calor latente de fusão. Isso aqui é 0,96. E vai variar quanto? Estava 100, final é 0, inicial é 100. Isso é igual a 0. Isso aqui dá 80M. Isso aqui dá menos alguma coisa, né? Isso aqui dá 3
18 aí 1, 28. Vezes 100, 288. Fazendo de cabeça, tá? A calculadora já sumiu daqui. 288 é igual a 0. Então essa massa aqui vale 288 dividido por 80. Isso é 144 por 40. Isso é 3,6 gramas. Então essa é a massa de gelo que derreteu. Se essa é a massa de gelo que derreteu, né? Qual é a massa que eu tinha antes? Qual é o volume que eu tinha? Né? Porque o volume da esfera que entrou ali é a densidade, massa pelo volume. A densidade é 0,92. A massa é 3,6. Isso aqui vai dar aproximadamente 3,9 centímetros cúbicos. Mas se antes eu tinha 5, o volume que aumentou agora é o 5 mais o 3,9. 8,9. Boa questão, né? Questãozinha do ITA. Boa. Boa. Vamos para a próxima. 17. O ar dentro de um automóvel fechado tem massa de 2,6. Calor específico 700. Considere que o motorista perde calor uma taxa de 120 joules por segundo e que o aquecimento do ar confinado se deve exclusivamente ao calor emanado pelo motorista. Quanto tempo levará para a temperatura subir de tanto até tanto? Bom, todo esse calor, essa potência, o que é o calor? É a potência sobre tempo, né? Essa energia, potência é o calor sobre tempo. Tá. Então o que eu preciso fazer aqui? Essa potência vezes o tempo e dessa quantidade de calor. Potência é 120. Tempo é o que eu quero. Qual é a quantidade de calor? É a massa. Eu vou deixar a massa em quilograma, não tem problema, né? Porque a quantidade de calor, o calor específico está em joule por quilograma. E vai variar quanto? 37 menos 2,4, isso dá 34,3. Isso aqui dá aproximadamente 535 segundos. Isso dá 540. Estou fazendo rápido porque as questões são muito diretas. Aqui ela não tem muito mistério nas questões, são diretas. Tá? Então está indo bem tranquilo. 18. Em uma panela foi adicionada uma massa de água de 200 gramas. Então tem uma massa de água de 200 gramas. A temperatura de 25 para transformar essa massa de água totalmente em vapor. Bom, eu quero pegar a água líquida e transformar em vapor. Quanto de calor eu preciso? Primeiro eu preciso mudar essa água para 100. Então eu tenho calor latente, depois eu tenho calor sensível. Quer dizer, a ordem é ao contrário, né? Isso é o calor total. Então qual é o calor sensível? 200 vezes a água, que é 1. Vai variar de 100, né? Até 25. Depois, o latente, a massa, que é 200. E o latente, que é 540. Isso aqui dá 75 vezes 2 dá 150. Mais 2 zeros. 2 vezes 54 dá 108. Mais 3 zeros. 15.000 mais 108 mais 108.000, 123.000 calorias. Letra D. Então bem tranquila essa questão. Eu peguei bem leve, hein? Olha, peguei bem leve nessa questão aí. Questão 19.
Deixa eu desligar, meu telefone tá esquisito. Pronto, desliguei. Considere um cubo de gelo de massa 1 kg que se encontra a temperatura de -2 colocado ao sol, que recebe 14 joules de calor a cada segundo. Dado o calor específico do gelo igual a meio e uma caloria igual a 4,2 joules. Quantos minutos o gelo deverá ficar no sol para começar a se fundir? Cuidado, eu quero só começar a fundir ele, eu não quero derreter todo o gelo. Então, se ele vai começar a se fundir, eu vou dar apenas calor sensível. MC ΔT. Bom, calor sensível. A massa de gelo é 1000. Vou colocar isso aqui em gramas. O calor específico do gelo é meio. A temperatura vai variar de -2 para 0, ou seja, final é 0, inicial é 2, -2. Isso aqui morre com isso. Então eu preciso de 1000 calorias. Só que eu estou recebendo, né, uma caloria 4,2 joules. Então aqui eu tenho 4.200 joules. Se eu recebo 14 joules por segundo, então, 14 joules para 1 segundo. Quando eu tiver 4.200 joules, quantos segundos eu vou ter? Isso aqui dá 14 a 7, dá 42, 300 segundos. Só que ele quer em minuto. Divide por 60. 5 minutos. Gabarito, letra C. Belezinha? Para outra. O estudante irá realizar um experimento de física e precisará de 500 gramas de água a zero. Acontece que ele tem disponível um bloco de gelo de massa igual a 500, que terá que transformá-lo em água. Qual a quantidade de calor total? Agora eu tenho o gelo. Quero fazer esse gelo virar aguinha. Então eu tenho que dar um calor sensível, depois mais um calor latente. Calor sensível. Viajei aqui. O bloco de gelo é um bloco de gelo. Eu li rápido, ele só precisa fazer o gelo virar água. Não tem calor sensível não. Não tem calor sensível não. Tem não. Basta eu dar calor latente. ml, a questão é mais fácil. Do que eu imaginava. Massa, quinhentão. Calor latente 8. 5 vezes 8, 40. 40 mais 3 zeros. 1, 2, 3. 40.000 calorias. Cadê? A questão era mais simples do que eu imaginava. Bora para outra. Bora que essa aqui não valeu não. Essa não valeu não. Questão 21. O gráfico a seguir representa... Deixa eu olhar aqui que eu não estou mudando de caneta mesmo. O gráfico a seguir representa uma transformação isobárica. Isobárica, todo mundo tem que lembrar. Pressão constante. A partir dessa observação, o que eu posso afirmar? Bom, uma transformação eu posso escrever P1V1 T1, P2V2 T2. Como é isobárica? Eita! Cadê aquele negócio? P2 T1. Isobárica aqui, ó. A temperatura em 1 é 200. A temperatura em 2, 500. Corta. Qual a relação que eu chego? V1 é 2,500 de V2. Questão simples. Aquela questão de antigamente, para não errar, essa lista aqui 2, ela é bem assim, bem intuitiva, bem questões simples, para ver se vocês sabem fazer o simples. Fica tranquilo que as listas estão melhorando aos poucos.
Não adianta eu vir logo com pedreira para ninguém resolver. É uma coisa devagar. Isso aqui não é corrida de 100 metros. Isso aqui é uma maratona. O importante é terminar a maratona. Vai por mim que o importante da maratona é terminar. Não é chegar em primeira. Deixa para os profissionais chegar em primeiro. Isso eu sei bem do que eu estou falando. Já foram 6 maratonas. 6. Questão 22. Em um laboratório, o estudante realiza alguns experimentos com um gás perfeito. Inicialmente, o gás está a temperatura de 300. Ó. O gás está a 300 Kelvin. Já viram que eu já mudei a temperatura. Por que eu já mudei a temperatura? Porque tem que trabalhar em gases em Kelvin. Em seguida, ele sofre uma expansão isobárica, ou seja, o volume aumenta. Que o seu volume fica 5 vezes maior. Então, vamos lá. Inicialmente, o gás está na pressão P1, um volume T1 e uma temperatura de 300. Em seguida, ele sofre uma expansão isobárica, ou seja, a mesma pressão, o seu volume fica 5 vezes maior. O seu volume fica 5 vezes maior. Aí ele chega a uma temperatura T2. Imediatamente após, o gás sofre uma transformação isocórica. Agora vai daqui para lá. Uma transformação isocórica, ou seja, e sua pressão cai 1/6 do valor inicial. Então essa nova pressão aqui é a pressão inicial sobre 6. É isocórica. Isocórica é o mesmo volume. E agora eu tenho uma nova temperatura T3. Isocórica isométrica ou isovolumétrica. Todas essas transformações, o volume é o mesmo, não altera o volume, beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos achar essa temperatura T2 primeiro. Então aqui, V1 sobre T1 é igual a 5V1 sobre T2. Corta com isso. T2, 1500 Kelvin. Agora vamos aqui, ó. Dá pra gente fazer aqui, ó. P1. O V é o mesmo, não vou escrever. O T2 eu tenho, 1500. O P1 agora é o P1 sobre 6. E o T3 é o que eu quero. P1 corta com P1. Esse 1500 vem para cá. Então o T3 fica 1500 sobre 6. Se eu simplificar isso aqui por 2, dá 750 por 3. 750 por 3 dá 250. Então a temperatura T3 é 250 K. Aí eu olho no... Cuidado, aqui ó. Cuidado. K. Eu tenho que transformar isso para Celsius. Então eu tenho que pegar o 273 menos... Isso aqui vai dar menos 23 graus Celsius. Cuidado aqui, hein? Para não ir afobado aqui, ó. Marcar a letra B, tá? Então ainda tem que fazer lá o 250 é igual a 273 mais temperatura em Celsius. Temperatura em Celsius menos 23. Beleza? Beleza. Questão 23 da lista. Estava na prova da EFON domingo passado. Questão 23 estava na prova da EFON domingo passado. Olha a lista aqui, ó. Olha a lista aí, a questão da prova. Depois você não acredita em mim. Tá aí o problema. Por isso que pro ano que vem eu vou botar uma mentoriazinha para ajudar essa galera aí que não acredita em mim. EFON, SpaceX, AFA, a gente vai estudar junto. Mas é só pro ano que vem. Vou começar em outubro, depois eu divulgo. Presta atenção aqui, meu filho. Aqui eu vou até mudar a cor.
Vamos botar o vermelhão. Vermelhão. Presta atenção aqui. Primeiro ponto. Ponto crítico. Que ponto é esse? É o ponto que quando sai aqui do vapor, vira um gás. Se é um gás, é mais difícil de fazer esse gás liquefazer, tá? É mais difícil de eu condensar. Eu não consigo condensar esse gás. O vapor eu consigo. Aqui é o ponto crítico. Passou desse ponto, sai do vapor, vira gás. Então toda essa região aqui é vapor. Toda essa região aqui em azul, que é isso aqui, Jesus? Cadê o meu pincelzinho que estava aqui? Sumiu. Cadê o negócio que estava aqui de cor? Sumiu, apareceu. Aqui. Toda essa região aqui em azul, ó, essa região em azul é sólido. Toda essa região aqui que já sumiu aqui, eu vou tentar ir lá de novo, botar outra cor, de preto. Vamos voltar aqui para a tela toda, de preto. Essa região aqui é líquido. Então, e esse cara aqui é o famoso ponto triplo. Coexistem naquela pressão e com aquela temperatura os três estados físicos, tá? Ponto triplo é onde coincidem os três estados físicos: sólido, líquido e vapor. Mas só funciona, nesse caso, a 70 com 2 atm de pressão. Letra A. Nas condições normais de temperatura e pressão, ó, CNTP, temperatura 0, pressão 1 atm, ou aqui 273 Kelvin. Nas condições normais de temperatura e pressão, a referida substância encontra no estado sólido. Mentira, olha aqui, ó. Condições normais de temperatura e pressão, a temperatura é 1 atm, deve estar mais ou menos aqui 1 atm, ó. A pressão é 1 atm e a temperatura é 0, ou seja, está no estado sólido? Está no... é o vaporzinho, lembra do vaporzinho. Letra B. Se certa massa de vapor da substância a temperatura de 300 for comprimida lentamente, não poderá sofrer condensação. Pessoal, a 300 graus a substância está aqui, ó. Se ela está aqui a 300, ela está vapor. Se ela é vapor, eu consigo comprimir. Ele está dizendo que eu não consigo, está errado. Ela pode sofrer condensação, tá bom? Pois está abaixo da temperatura crítica. Beleza, mesmo estando abaixo, ela pode, tá? Para a temperatura de 0 graus de pressão de meio, que é esse ponto aqui mais ou menos, a substância encontra-se no estado de vapor. Perfeito, até aí sim, está no estado de vapor. Se aumentarmos gradativamente a temperatura da substância, quando ela se encontra a 70, sob pressão de 3, ocorrerá sublimação. Não, ela não vai sublimar. Aqui ela não vai sublimar. Primeiro que a pressão não está em 3 atm, vai começar a estar em 2 atm. Já começa por aí, tá? E ela não vai... O que é sublimação? Fala comigo o que é sublimação, fala. Vou deixar aberto aqui, ó, sublimação, para você estudar. Não vou te falar o que é sublimação, o que é condensação, o que é vaporização, calefação. Calefação. Na verdade, a calefação ela nem existe, tá, direito, mas a evaporação, cuidado, evaporação, tá? É diferente de ebulição. Então, cuidado com esses nomes aí, tá bom? Então, muito cuidado. Então, gabarito para nós, Charlie. Beleza? Então, questão da prova da EFON na nossa lista da EAR.
Questão 24. Questão 24 é o famoso gráfico da sobrefusão. Quando eu dou física 2, essa parte térmica, eu explico todos esses fenômenos. Sobrefusão, experiência de Tyndall, experiência de Lavoisier, um monte de coisa. Tá? Então, uma delas é a sobrefusão. O que é a sobrefusão? Já percebeu quando você pega um líquido lá no congelador, né? Por exemplo, uma Coca-Cola. Você pega a Coca-Cola, ela está líquida. De repente, quando você toca nela e ela se agita, ela se congela. Isso é sobrefusão. Ou seja, ela está aproximadamente, aquele líquido ali, é um líquido que está, por exemplo, a menos 5 graus, mas está líquido. Tá vendo? Água. A água está líquida a menos 5. Ela está em sobrefusão. Qualquer agitação térmica naquela substância, ela rapidamente vai para 0 grau e congela. Então isso é a sobrefusão. Olha só que coisa interessante. A água em condições normais solidifica-se a 0. Entretanto, em condições especiais, o resfriamento de 160 gramas da água tem esse aspecto aqui. A água está resfriando. Ela resfriou tanto, ela passou do 0, mas ela continua líquida. Ela foi líquida até menos 5. De repente, ela sofreu uma agitação, recongelou, ou seja, ela entrou em sobrefusão. Ela estava em sobrefusão aqui e de repente ela recongelou. Ele pergunta, qual a quantidade de massa que solidifica? É simples. Pega a quantidade de calor da água para trazer ela do 0 ao menos 5. Tem que ser igual à quantidade de calor latente. Então, para eu trazer a água do 0 a menos 5, 160, calor da água 1, eu vou levar ela do 0 até o menos 5. O que vai derreter? Uma massa L, qual latente de fusão? 80. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá quanto? Olha só que legal, 80, morre com isso. 16 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 5, 10. Então, a massa de gelo que se solidifica é 10 gramas. Tanto é que aquele nosso líquido, quando você pega lá no congelador, ele não congela todo. Tu vê que só uma parte de cima do líquido que fica congelada. É diferente de congelar todo um recipiente com líquido. Ali estava em sobrefusão, quando você agita só uma parte que congela. Entendemos isso? Belezinha? Então matamos aí nossa 24ª questão da lista 2, a segunda parte. A lista 3 eu já mandei para os senhores, a lista 3 já está no grupo, já estou terminando. As próximas listas que eu vou corrigir serão as listas 1 e 2 de Física 3, que eu ainda não corrigi nenhuma, beleza? Então terminamos, aquele forte abraço, até a próxima correção. Dá uma curtida aí, valeu? Obrigado.